Muito obrigado, muito obrigado. O estudo do livro A Humanidade Isenta de Pecado foi um dos primeiros livros que utilizamos para fazer o estudo na caminhada da prosperidade. E como se passaram vários anos, eu resolvi liberar os vídeos que eram exclusivos das pessoas que estavam inscritas no grupo da Caminhada da Prosperidade. A ação do subconsciente é a mesma coisa que a ação do karma, do pecado e da ilusão. São denominações diferentes que foram dados a pensamentos e sentimentos que estão gravados no subconsciente. Na Sutra Sagrada diz assim: nas doutrinas que admitem Buda, chama-se a isto ilusão. Nas doutrinas que admitem Deus, chama-no pecado. Pecado e ilusão são formas diferentes de chamar. Sabemos que atualmente a mente divide em mente consciente e mente subconsciente. Mente consciente, 5%, é ativa. A principal função da mente consciente seria selecionar que tipo de pensamento, que tipo de sentimento que eu vou gravar no subconsciente. Por quê? Porque quem age, quem tem força de ação, embora sendo passiva, faz acontecer as coisas. Subconsciente é 95%. O professor Masaru Taniguchi chama de matriz da mente. É a composição dos pensamentos e sentimentos gravados na mente que forma a matriz da mente, que age quando encontrar uma oportunidade, um meio, uma condição. O que é gravado? É como se fosse um currículo da vida ou antecedente espiritual. É o histórico da vida, registro de todos os pensamentos, sentimentos, fortemente impressos, ou seja, tem que ter intensidade, não um pensamento assim que sem sentido, que você pensa assim uma vez ou outra. A questão é intensidade ou a repetição do pensamento. Se você pensa sobre o mesmo assunto várias vezes, ela acaba imprimindo. Ou o que grava mais é os pensamentos, sentimento que você vivenciou com forte emoção. Então são coisas que ficam gravadas, que inclusive as pessoas chamam de traumas que estão gravados, que cria coisas, age sorrateiramente e cria acontecimentos desconfortáveis, ruins na nossa vida. O povo da antiguidade, que não tinha conhecimento da mente consciente e subconsciente, chamou de karma. O que é o pecado? O pecado seria o karma do ato negativo ou sentimento que você vivenciou. A ilusão é o karma do pensamento negativo ou crença que está arraigado na mente. Então, tudo é a mesma coisa. Quando fala subconsciente, ação do subconsciente, ação do karma, do pecado, da ilusão, a mesma coisa. Então isso tem que ficar claro, porque as pessoas ficam querendo saber diferenciar o que é pecado, o que é karma, o que é ilusão. E acaba dando uma confusão na cabeça. É tudo a mesma coisa, são denominações dadas tipo, pouquinho de diferença que tem é o tipo de sentimento, o tipo de pensamento que deu origem a essa gravação. Mas não importa, é aquilo que está gravado e que quando encontra uma oportunidade, uma condição, um meio, ela age, cria acontecimentos negativos na nossa vida. Por que o pecado, por exemplo, cria situações negativas, ruins, dores e sofrimentos na nossa vida? Porque a mente coletiva envolve toda a humanidade como se aplicasse uma sentença coletiva. Qual é a sentença? O pecado deve ser resgatado através da dor e do sofrimento. Então, essa sentença coletiva está gravado e acaba nos afetando. Por isso, mesmo que a pessoa não lembre conscientemente da ideia do pecado, seu subconsciente age no sentido de
pagar o pecado. Pagar o pecado é como pagar a dívida. Quando surge uma oportunidade, aflora subitamente do fundo do subconsciente uma ideia infeliz para concretizar algum tipo de dor, sofrimento ou infelicidade na vida. Porque o que está gravado no subconsciente da humanidade é que o pecado tem que ser resgatado através da dor. O estipêndio do pecado é a morte, é dor, sofrimento. Por isso que quando você tem esse tipo de sentimento de culpa, pecado gravado dentro de você, uma hora, quando encontra uma oportunidade para fazer você sofrer, que não é muito difícil, ela faz concretizar. Como é que acontece? Surge uma ideia infeliz que acaba concretizando algum tipo de dor, sofrimento, infelicidade na vida. Neste momento que tenha, de repente, flora de repente, uma ideia infeliz, uma ideia de negócio fadada a fracassar, aluga um salão no lugar errado, estoca, compra produto errado, ou sai para sofrer um acidente. Um acidente de carro num cruzamento, por exemplo, é questão de alguns segundos, né? Se você passar algum segundo antes ou algum segundo depois, não seria envolvido no acidente. Mas o que faz você sair da tua casa, mover exatamente para aquele lugar, naquele instante, naquele segundo, para sofrer algum acidente? Esse pensamento, embora não seja consciente, que está gravado no subconsciente de punir, de castigar, de passar por dores, é que faz isso acontecer. Não é um pensamento consciente, ninguém sai de casa conscientemente. Eu vou lá, vou chegar naquela hora para sofrer um acidente, ninguém faz isso. A ação do subconsciente, ou seja, a ação do karma negativo, do pecado, da ilusão. O desejo consciente ou inconsciente de redimir os pecados, pagar os pecados, leva as pessoas a torturarem seus próprios corpos. Os ascetas antigamente torturavam seus corpos por fora, ou seja, tomava banho na queda d'água fria ou ficava emergindo dentro da água fria, enfim, jejuava na floresta. As pessoas comuns torturam por dentro, criando doenças e se queixam. Estou tuberculoso, sofro de coração, tenho depressão. Depressão, na verdade, é sofrimento da alma. A alma sente que você fez alguma coisa, guardou um sentimento impuro e que não combina com você, então ela sofre. E depressão é sofrimento da alma. É um buraco que cava, um peso que carrega dentro de si. Conscientemente queixam de dores, sofrimentos e dificuldades, mas em seu subconsciente sente prazer em estar doentes, passando por dificuldades, da mesma forma que as setas sentem prazer em submeter seu corpo a jejuns prolongados, banho na cachoeira de água gelada, etc, etc. Isso porque tinha a ideia errada que tinha que sofrer para pagar o karma negativo. Sakyamuni Buda também pensava assim, então ele jejuou durante 6 anos na floresta e chegou à conclusão que sofrimento não leva à salvação. Imagina jejuar por 6 anos na floresta, viver comendo folhas, frutos, morando numa condição limitada, sem nada, passando frio, tomando chuva. Se essa dor, esse sofrimento todo não levou à salvação, não vai ser nós que vivemos no ar-condicionado que vamos salvar pela dor e sofrimento. Buda chegou à conclusão que sofrimento não leva à salvação. Então, primeira coisa, não adianta sofrer. Não adianta sofrer. Sofrimento não leva à salvação.
Se sofrimento levasse à salvação, os escravos que viviam acorrentados, dormiam no chão, estariam batendo asas no céu, mas isso não acontece. A dor e o sofrimento só levam mais ressentimento, mais raiva e mais inconformismo, só piora a situação. Pecado é um erro que se perpetua no tempo. Vamos entender o mecanismo do pecado. Você comete um erro, você oculta, esconde, encobre. Naquele momento que você ocultou, escondeu o erro, você transformou em pecado, porque você gravou lá dentro. É o meu segredo, gravei lá dentro. Como a convenção coletiva diz que pecado tem que ser punido pela dor e sofrimento, a partir daquele momento, esse pensamento gravado no subconsciente encontra uma oportunidade e cria dores e sofrimentos. Encontrar oportunidade para fazer sofrer, dar tudo errado, é fácil. Então o que tem que fazer? Se é um erro que ocultou, que escondeu, transformou no pecado, você tem que expor. Mas não vai expor isso em público, praça pública, e falar dos seus pecados. Tem um meio que chama confissão e arrependimento. Não adianta só confessar, é preciso arrepender. A confissão leva ao arrependimento, e isso transforma em erro, e errar é aquela coisa, eu erro, você erra, nós erramos. Errar é humano. O erro que cometemos, nós não punimos. Quando você comete erro, você tem que se arrepender e falar, eu não vou cometer mais esse tipo de erro, vou me vigiar, cuidar para não falar esse tipo de coisa ou agir dessa forma ou daquela forma. Pecado, então, sentimento, pensamento oculto que agem de forma automática diante de uma oportunidade, de um meio, de uma condição. Não só age uma vez, ela repete toda vez que encontrar oportunidade. Por isso que o professor Massaro Taniguchi muitas vezes trata de mente do hábito e da tendência. Hábito porque hábito é uma coisa que faz automaticamente. Mente do hábito significa que você pensa automaticamente e age automaticamente, que é pior. Se você cometeu uma besteira na bebedeira no dia 31 de dezembro de 2020, vamos supor que xingou a sogra, você gravou isso. Daqui um mês você vai continuar lembrando. Vai estar aquela coisa ruim, um ambiente chato, enfim. Mesmo você próprio vai falar, puxa vida, não devia ter feito isso. Mais um mês depois, em fevereiro também. E isso vai repetir até anteontem, ontem, até o dia de hoje. Toda vez que você lembrar disso, é como se você estivesse praticando aquele ato de novo. Você lembrou aqui, lembrou aqui. É como se cometesse o mesmo erro todos os dias, o mesmo pecado todos os dias. Por isso, todos os dias você passa por dores e sofrimentos. Criar dor e sofrimento é uma coisa fácil, não é só dar alguma coisa errada, tropeçar, bater, enfim, machucar. Pior ainda é você tomar uma decisão errada, alugar uma loja, um salão no lugar completamente errado, fadado a dar insucesso. Insucesso que é dor e sofrimento. Então é muito fácil fazer isso acontecer. É por causa do sentimento oculto que a mente coletiva diz: estipêndio do pecado é a morte. O pecado tem que ser pago pela dor e sofrimentos. No japonês, pecado é dito tsumi. Tsumi quer dizer encobrir. Encobre, você sente
uma névoa cobrindo, sente assim, envolto por uma coisa estranha, você não sente bem. Na Sutra Sagrada diz assim: a mente que está em ilusão profunda, ou seja, a treva mental, essa escuridão mental, dá força à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Então, além de fazer você sentir mal, ela cria dores e sofrimentos. Pecado cria uma imagem falsa que cria dores e sofrimentos. O que é uma imagem falsa? Imagem falsa é uma doença, por exemplo, uma pobreza. Pecado, esse tipo de sentimento, ela prende você. Doença significa não poder mover, você perder a liberdade. Pobreza também, estagnação financeira, material, sem circulação, sem movimentação, desarmonia. O que é? Falta de flexibilidade, falta de liberdade, consequência, brigas. Na Sutra Sagrada também diz o seguinte: diz é pecado por se encobrir e não revelar o perfeito, harmonioso disso da vida. O que é harmonioso e perfeito disso da vida? Pecado encobre o disso da vida. Disso é a nossa natureza verdadeira, o Filho de Deus, a perfeição do Deus interior que está dentro de nós. Por isso que Jesus Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Isso é tudo aquilo que Deus criou e que viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Tudo isso está dentro do homem. A isso o professor Masaru Taniguchi chamou de Disso. Não importa qual religião, ou tem religião, não tem religião. Uma coisa é certa, todo mundo sabe que nós temos uma coisa que nos faz viver, que chamamos de vida. É a vida que nos faz viver. O que acontece quando encobre essa vida que está dentro de nós? Pecado encobre a vida e se faz você um estado mental prisioneiro do pecado. O que acontece quando a vida está encoberta pelo pecado? Encoberta pelo pecado assim: aqui no interior está a vida e o pecado encobre essa vida e não deixa ela sair. A vida perde a liberdade. O que muitas pessoas não sabem é que, além de fazer perder a liberdade da vida, sente oprimido, sempre tolhido, as pessoas vivem amedrontadas, sente encoberta com uma névoa, vive sem ânimo, sem força. Por que essas pessoas vivem sem ânimo, sem força, sem coragem, sem autoconfiança? Por quê? Porque a vida está presa. É dessa vida, essa vida como se uma bateria que descarrega a força para seu corpo aqui, o seu exterior, que esse azul aqui. Mas como está preso, essa força não sai. O encobrimento não deixa a força da vida exteriorizar, não faz chegar para você. A força da vida é a força multiplicadora das três forças que nós possuímos. Nós temos três forças. Temos a força física, a força muscular, a força mental e uma força espiritual. Sem força física, nós não temos saúde, sentimos fraco. Sem força mental, não temos coragem, não tem autoconfiança, não tem resiliência, não tem persistência, não tem determinação. Sem força espiritual, tomamos decisões erradas, pensamos de forma errada, não temos o bom senso, a sabedoria, algo que diz: toma cuidado, não tem isso, e acaba fazendo coisa errada. A força da vida duplica, triplica a nossa força física e força mental. Ela não é uma força mágica, né, que quando vai vir um anjo ou alguém vai aparecer e vai resolver problema para você. Não é isso. Quando a força da vida brota,
faz multiplicar, faz aumentar a sua força física. Aí o que acontece? Você tem saúde, tem vigor físico, com força mental, nasce a coragem, nasce a determinação, nasce a autoconfiança, tem mais resiliência, mais vontade, força de vontade para realizar as coisas. E então você consegue solucionar os problemas, vencer a doença, vencer a tristeza, vencer carência financeira e etc, etc. Como essa força é a força da vida, força de Deus, ela é dotada de sabedoria. Então, sabedoria o que faz? Orienta você, sussurra no teu ouvido para fazer as coisas de forma correta. Sabedoria para tomar a decisão correta. O objetivo da caminhada da prosperidade, então, o que é? Purificar cada vez mais esse subconsciente, a nossa matriz da mente, eliminando as nódoas da ilusão. Nódoa é pó, são fuligens. O pecado, o karma, não é coisa que cobre você de repente. São pensamentos, sentimentos que vai acumulando, acumulando. É como se fosse um pó que vai acumulando, acumulando e encobre o seu carro, um móvel ou um objeto. Quando você percebe, você já está totalmente encoberto, você perde a identidade. Quando um objeto fica totalmente encoberto de pó, não sabe o que está lá dentro. E isso que acontece com o ser humano também, é a mesma coisa. Esse pó aqui, ela impede que você acesse a mente de Deus, Deus do universo. O que a caminhada da prosperidade faz? Estimular para que nós pratiquemos as práticas fundamentais da Seichenoi. Quais são? Primeira prática, primeira coisa que você tem que colocar na sua vida prática é a revelação divina da grande harmonia. A gratidão é a coisa mais importante. As pessoas não fazem ideia da importância da gratidão para a nossa vida. E gratidão quer dizer reconciliar, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra. Deus se revela. Quando Deus se revela, realizam-se bem a justiça, por si se instala a harmonia, tudo vai no seu devido lugar e tudo começa a clarear e resolver. O que temos que praticar é Shinsokan, que é meditação. Temos também fazer leitura da Sutra Sagrada e leitura da verdade da vida. Isso entendendo a verdade. Por isso que na caminhada da prosperidade nós estudamos um livro. No caso desse vídeo, nós estamos estudando o livro A Humanidade Isenta de Pecado, mas este ano, por exemplo, 2025, o livro que estamos usando é o livro da Sutra Sagrada. Com qual finalidade? Para eliminar essas nódoas da ilusão. Desejando melhorar o mundo da projeção, esse mundo fenomênico que nós vivemos, devemos purificar a matriz da mente, eliminando as nódoas da ilusão. E é isso que o estudo da caminhada da prosperidade faz, até que a nossa mente individual purifica, consegue conectar com a mente do universo, com a vida, grande vida do universo. Quando conecta, quando elimina as ilusões, você recebe dele o que o Traine chamou de influxo divino, ou seja, a força da vida. A força da vida chega a você, brota em você a força física, o vigor físico, a força mental, a coragem, a determinação. Você tem saúde, você tem determinação, tem empenho, ficar ativo. E como é a força que vem da vida de Deus, vem dotado da sabedoria para você agir, pensar de forma correta. Com isso, em pouco tempo, conseguimos solucionar qualquer tipo de problema, né? Doença, problema
mental, problema de saúde financeira, saúde física, saúde emocional. Tudo é solucionado. Por quê? Brota dentro de você a força, a capacidade, determinação para realizar, para agir corretamente e superar os problemas. A partir da próxima semana, vou passar a liberar alguns estudos que nós já realizamos alguns anos atrás desse livro, A Humanidade Isenta de Pecado. Muito obrigado, muito obrigado.